Antes de começar, eu queria que você fechasse os seus olhos rapidinho. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti esse culto. Esse momento não é sobre mim, esse momento não é sobre o pregador, esse momento, Senhor, é sobre nós. Esse momento é sobre Ti, esse momento é sobre quem Tu és. Esse momento, Senhor, é o seu momento, é o momento onde nós entregamos os nossos corações perante de Ti, sujeitamos os nossos corações, Senhor, à Tua palavra, declarando a nossa total e completa dependência, Senhor. Por isso que hoje nós Te entregamos tudo, Te entregamos nossos pensamentos, Te entregamos, Senhor, o nosso coração, Te entregamos a nossa vida, Te entregamos, Senhor, também a nossa atenção, Te entregamos, Senhor, tudo aquilo que a gente vai fazer após desse culto. Nós queremos apenas viver um dia onde o nosso coração se encontra contigo. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, porque queremos estar contigo. Não temos pressa hoje, Pai. Não temos pressa. Nós entregamos também a Ti a nossa pressa. Tudo que tenta nos afastar, tudo que tenta, Senhor, nos limitar, tudo que tenta roubar aquilo que o céu hoje vai liberar sobre nós. Nós Te agradecemos, Pai. Oh Senhor, você conhece cada lágrima, você conhece cada medo, cada trauma, cada ferida. Você conhece cada pedido. A Tua palavra fala que Tu és tudo em todos. É por isso que eu falo que a multiforme graça de Deus, por meio da Tua palavra, seja manifesta neste lugar, alcançando cada coração, cada realidade, cada vida, de formas diferentes, mas tão específicas e cirúrgicas. No nome de Jesus. Amém. E amém. Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 8. Se preparem. Eu acho lindo que a gente, enquanto estava aqui louvando e adorando, o tempo todo a gente estava cantando isso. Senhor, queremos Te ver. Senhor, desejamos Te ver. Senhor, nós queremos Te ver. Até mesmo a pastora, quando ela subiu aqui, ela falou: sim, tudo que nós precisamos é ver o rosto, a face de Jesus, é olhar nos olhos dele. Tudo que a igreja precisa é isso. Então, venha comigo em Mateus capítulo 5, no versículo 8. Jesus fala com essas palavras para os seus discípulos no Sermão do Monte. Ele fala assim: bem-aventurados ou felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Na verdade, mais do que a você, é uma pergunta para nós. E a pergunta diante desse texto é: cara, se Deus na sua essência ainda é o único motivo que move a nossa vida em direção a Ele. Se Deus na sua essência, no seu caráter, na sua totalidade, em quem Ele é, ainda é o único e suficiente motivo que tira você da sua casa para vir aqui, para sentar neste lugar, para se mover em direção de Deus. Porque se Deus no evangelho que você vive já não é mais o único motivo do seu louvor,
da sua oração, da sua vida, então talvez essa pregação não vai fazer sentido para muitas pessoas. Porque aqui, Jesus, Ele está falando, para mim e para você, Ele está nos dando um antídoto, Ele está nos dando o segredo para vê-lo. Ele está falando que existe uma forma para viver uma vida que nos leva a vê-lo, para viver uma vida que nos leva a enxergá-lo, que, Ele está nos dando o segredo para viver uma vida que está nele, uma vida junto com Ele. E o segredo é: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Por que eu comecei com essa pergunta? Porque se em nós não existe um verdadeiro e genuíno desejo de ver ao Senhor, então talvez esse ingrediente, esse segredo vai ser insignificante para você. Talvez essa mensagem toda vai ser insignificante para você. Talvez no nosso meio hoje existem pessoas que já não acham interessante viver um evangelho que os leva a ver quem Deus é de fato. Talvez você está vindo aqui por mera tradição, porque você não tinha nada de melhor para fazer na vida. Então você sabe que a igreja também é um lugar que te protege. Mas cara, o centro do evangelho é Deus. E se Ele de alguma forma está passando despercebido, se os meus olhos não estão enxergando Ele, então nós estamos vivendo um evangelho que não vale a pena ser vivido, meu irmão. Se os nossos olhos não estão vendo o Deus que nos salvou, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos ama, o Deus que nos transforma, o Deus que nos salva, então o evangelho que nós estamos vivendo não vale a pena ser vivido. Muito pelo contrário, é um peso, um fardo impossível para se carregar. Pois o que alivia o meu fardo é ver a Deus. É um evangelho que não enxerga quem Deus é, na sua essência, já não vale a pena ser vivido, porque se torna uma mera religião sem vida. Porque o que traz vida no evangelho que você acredita não é o que você faz, mas quem Ele é. Não é você estar aqui que traz vida à sua fé. O que traz vida à sua fé é Ele, é ver a Deus. Então, se talvez esse desejo constante já não existe mais no seu coração, a minha oração hoje é que Deus desperte esse desejo em nós. Porque a igreja precisa desejar ver o Senhor. E não importa de qual forma, se ver o Senhor curando, se ver o Senhor agindo, se ver o Senhor transformando vidas, salvando famílias. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Então aqui Jesus está falando: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Então, em outras palavras, eles estão falando: os felizes serão aqueles que verão a Deus. Você que vive um evangelho que não vê a Deus, você vive um evangelho miserável. Um evangelho infeliz. Porque o foco do evangelho, o objetivo do evangelho é Deus. E se em mim não existe o desejo de vê-lo, de estar com Ele, de viver para Ele, de andar com Ele, de ter uma vida completamente entregue a Ele, infelizes seremos. E aqui Jesus está falando: bem-aventurados os puros de coração. Eu gostaria de, antes de entender junto com você o que significa ser puro e qual é a pureza que Jesus exige de nós para vê-lo,
Eu gostaria de falar para você o que não é puro. Não puro significa um elemento que não tem pureza, algo que está contaminado por alguma coisa, que tem sua natureza alterada, transformando-a em uma outra. Meu irmão, isso é o que o mundo tenta fazer constantemente com cada um de nós, é com a igreja também de Cristo. O mundo ele tenta alterar a nossa imagem, alterar a nossa natureza que nos foi dada por Deus. O mundo tenta alterar a nossa identidade. O mundo tenta mudar, nos transformar cada vez mais a imagem desse sistema que é justamente o mundo. É por isso que a Bíblia vai falando, cara, não se sujeita ao sistema desse mundo, mas se renova a sua mente para você cada vez mais ser parecido com aquele que te criou. Esse é o intuito do mundo: transformar, alterar, é nos mudar completamente ao ponto da gente não entender que nós somos. Se existe literalmente um problema na nossa geração, é não saber quem eles são. Quantos problemas de identidade você vê? Problemas de pessoas que têm crises de identidade. Isso significa não ser puro, significa ter uma natureza alterada. É isso que sempre foi o intuito do diabo desde a queda: alterar a natureza do homem, duvidar disso. Quando ele falou, vocês... A primeira coisa que o diabo, a serpente, ele colocou em dúvida foi a natureza semelhante ao de Deus com Adão e Eva. Foi a primeira coisa que ele tentou deturpar, alterar, mudar. Quando Eva chegou e falou assim, Deus falou para a gente que se a gente comer desse fruto, nós, na verdade, iremos morrer. E o diabo falou o quê? Não, muito pelo contrário. Se você comer esse fruto, ele fala, você se tornará igual a Deus. Espera aí, a imagem deles já era igual a Deus. Já era. Existia uma imagem neles que lhe foi dada por Deus, que refletia quem Deus era. E o mundo tenta fazer isso desde a queda, desde o princípio, alterar, transformar, sabe, te tornar impuro. É fazer você acreditar que essa vida com Deus, na verdade, não é tudo isso. Tenta literalmente colocar no lugar errado a sua vida, a sua imagem, a sua identidade. E aqui Jesus parece que está indo direto ao ponto. Seja puro de coração. É lindo ver que aqui Jesus ele está tratando de algo de muito profundo, de muito interessante, que é o coração do homem. Jesus falando isso, cara, ele estava tocando um ponto que os religiosos ficavam malucos, porque os religiosos viviam uma vida que tentavam constantemente viver uma pureza que servia apenas para purificar o exterior, mas que era incapaz de purificar de fato o coração, o interior dele. Então aqui Jesus está indo direto ao ponto. Seja puro de coração. E nós precisamos entender que quando a palavra fala de coração, precisamos entender o que significa coração. O coração na Bíblia não se trata apenas da vida emocional, mas o coração na palavra é o centro vibrante de
tudo que fazemos. Na Bíblia, o coração não é parte de quem nós somos. O coração na Bíblia é tudo que nós somos, é o quartel-general das nossas emoções, é que nos move, é o centro das nossas motivações. Provérbios 27 fala: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então aqui o intuito de Jesus é muito direto, é muito específico. Ele está falando direto a quem somos nós. Não aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente é aqui dentro, não aquilo que a gente finge de ser, mas a quem somos. É a quem somos. Você seja puro de coração. Ele está falando a quem somos nós, ao nosso íntimo. Está falando aquilo que ninguém vê. Está falando aquilo que nenhum olho consegue enxergar de nós. Está falando ao nosso íntimo. Está falando às nossas entranhas. Está falando ao nosso espírito. Está falando às nossas motivações mais escondidas, as nossas intenções mais ocultas. Lá está falando. Esse significa o coração. E o foco de Jesus está sendo o coração, não está sendo meramente intelectual, mas a ênfase é no coração. Sabe por quê? Porque nós podemos ter uma boa educação religiosa, uma boa educação intelectual, uma boa educação teológica, uma boa educação de berço, meu irmão, mas uma boa educação não pode tornar puro o nosso coração, porque a educação não torna puro ninguém. Não torna puro ninguém. E aqui Jesus, ele está sendo muito específico. Pureza não é mudança de conduta, pureza é mudança de coração. Não é mudança de hábitos, mas é mudança de coração. Essa é pureza. É Deus, Ele quer que a igreja volte para este lugar. O Espírito Santo quer que a igreja volte para esse lugar de pureza. Mas como eu faço então para ser puro? Qual é a pureza que Jesus exige de mim? Primeiro, a única forma para eu conseguir ser puro é desejar ver a Deus. Porque Deus dá esse conselho para quem quer vê-lo. Você nunca se tornará puro se o foco da sua pureza é se tornar inocente. Você se tornará puro se o foco da sua pureza é ver a Deus. Quando a Bíblia fala de pureza, não está falando de inocência. Porque a única coisa que nos torna inocentes é o sangue poderoso de Cristo. Não é a tentativa inútil de eu produzir pureza em mim que me torna inocente. Então por que eu tenho que ser puro? Para ver a Deus. E se em mim habita o desejo de vê-lo, então eu serei puro. Qual é então a pureza que Jesus exige de nós? Aqui Jesus está indo direto ao ponto. Sabe por quê, meu irmão? Porque o coração do homem... Quantos homens tem aqui? Homens, mulheres. Quantas pessoas tem aqui? Quanta gente tem aqui? É você mais do que eu. Sabe que o nosso coração sempre foi e continua sendo o maior problema da humanidade. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é dividido.
O nosso coração hoje quer estar aqui, louvando o Senhor, adorando o Senhor, cantando, orando, pregando, tendo fé. E amanhã já queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, independentes, vivendo uma vida que já não agrada ao Senhor. Esse é o problema da humanidade. O coração do homem sempre foi o problema da humanidade. Um coração que, ao invés de querer se expor à verdade do Evangelho, ele quer se esconder. Isso sempre foi o problema da humanidade desde a queda, desde o princípio. Um coração completamente corrupto, um coração dividido. É justamente esse coração dividido que leva Deus a falar: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Porque em nós habita um coração, uma essência dividida, que não quer a Deus. Uma essência que quer, de um lado, se sujeitar ao Senhor, e de um outro lado, quer viver a vida de qualquer jeito. Eu não sei você, mas acho que é claro que o mundo quer fazer isso. Ele quer nos convencer que está tudo bem viver dessa forma, viver com o coração dividido perante do Senhor. Viver um evangelho assim, sabe, dividido. Esse é o Brasil também, meus irmãos. Pessoas que falam de Jesus em um bloquinho de carnaval. Falam do Apocalipse enquanto estão lá dançando peladas. Essa é a luta. É uma luta por corações. O mundo quer deturpar, é tornar impura a igreja do Senhor. Sabe, quando falo de impura, é literalmente mudar a sua verdadeira identidade. Porque foi isso que Babilônia tentou fazer com Daniel e os seus amigos, ao oferecer para eles os manjares da Babilônia. Mas eles decidiram permanecer puros, é não se dividir, mas permanecer íntegros diante de Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque eles queriam ver o quarto homem andando na fornalha. Eles queriam ter os olhos abertos, mesmo estando na Babilônia, para ver o Senhor. Existia esse desejo que ardia mais do que a fornalha no coração desses homens. Ele queimava mais da fornalha no coração desses homens. Esse desejo era ver a Deus, mesmo estando na Babilônia. Então por isso eu escolho não contaminar o meu coração, mas escolho permanecer com um coração íntegro perante do Senhor, porque o meu desejo é ver a Deus, é porque o desejo deles era ver o Senhor. Então eles conseguiram permanecer puros na Babilônia. O foco da pureza não pode ser a sua inocência. Você tem que desejar de ser puro de coração, para ver, estar com o Senhor. Essa é a pureza que hoje Deus está gerando dentro de nós. Na verdade é um desejo ardente de ver o Senhor. Porque pureza não é um mero ritual para a gente ficar bem com nós mesmos perante do Senhor. Porque era isso que os fariseus tentavam fazer. Tentavam limpar as ações externas. E Jesus fala para eles o quê? Se preocupem em limpar primeiro o interno do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Sabe o que significa esse também? Significa que não necessariamente quando você se preocupa em limpar o exterior do copo, dentro você está limpo. Mas agora é impossível você limpar o que está dentro, é isso não refletir para fora.
Sabe, quando Deus me deu essa mensagem, eu entendi uma coisa. Que Deus queria apenas uma coisa: a igreja de volta. Não queria músicas. Eu gosto desse silêncio. Não queria músicas, não queria danças. Não queria boas, lindas promessas. Queria a igreja de volta. Enquanto eu estou pregando, você no seu íntimo sabe se o seu coração está dividido ainda. E se ele de fato é completamente dele. Ou se já era, mas deixou de ser. Então qual é a pureza que Jesus está exigindo de nós? Porque entendemos que nós somos incapazes de gerar e produzir pureza. O homem, o ser humano não pode produzir pureza. O apóstolo Paulo, ele chega diante dessa crise existencial, se depara com o seu coração, se depara com a sua natureza, e fala: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer é justamente isso que eu faço. Porque existe dentro de mim uma natureza, uma lei, um coração dividido que não me permite, sabe, viver completamente para o Senhor. Ele chega desesperado diante de Deus e fala: então, que me livrará desse corpo mortal? Parece que não tem saída. Jesus está literalmente agora tocando algo, cara, que parece... Sabe, ele está tocando um assunto, um ponto que parece não ter saída para nós. Mas a saída é querer ver o Senhor. Voltar a ser dele. Existe um homem chamado Rei Davi, que buscou isso com todas as suas forças. Vamos entrar em um momento de adoração, por favor? Se alguém pode me ajudar aqui. Existe um homem que buscou isso com todas as suas forças, porque entendeu que a vida dele estava prestes a acabar. Porque entendeu que ele já não era mais nada. Porque entendeu que mesmo tendo uma coroa, mesmo sentando em um trono, mesmo tendo todas as riquezas do mundo, mesmo tendo tudo aquilo que o mundo deseja e mata para tê-lo, ele entendeu uma coisa: eu estou perdido, porque o meu coração está dividido. Eu tenho uma coroa, mas já não estou mais desejando o Senhor. Eu tenho um trono, mas já não estou desejando ver o Senhor. Eu tenho servos, servas, concubinas. Eu tenho mulheres, eu tenho os prazeres desse mundo. Eu tenho o ouro, eu tenho a prata, mas não sou mais dele. O que adianta eu ter isso é ver que eu já não pertenço mais a Ele. O que adianta eu ter tudo isso é ver que o meu coração já não é mais dele. O que adianta eu ter autoridade, eu ter terras, eu ter riquezas, é ver que o meu coração já não é mais dele, é ver que no meu coração ele já não senta como rei.
Do que adianta se eu desejo de vê-lo, de estar com Ele, já não habita mais em mim? O que adianta desejar as riquezas desse mundo? É o que o mundo tem para me oferecer. Sem mim não existe mais a alegria da salvação. O que adianta eu ter autoridade sobre os meus servos e servas, mas dentro de mim já não existe mais a exultação de estar na presença de Deus? É por isso que diante desse quadro desesperador, ele escreve o Salmo 51. Com essas palavras ele fala: Senhor, eu me deparei com tudo isso. Eu me deparei, eu entendi, eu vi. Eu nasci pecador completamente. Ele aqui está falando, olha, eu achava que a ação de pecado me tornou pecador. Mas ele fala uma coisa: na verdade eu estava enganado, porque não é fazer pecado que me torna pecador, é só eu nascer que me tornou um pecador. Então eu estou perdido, não tem saída. Como eu faço? A exultação, a alegria de estar na tua presença, o desejo de te ver, o desejo de te ver já abandonou meu coração, já não existe em mim, porque os espinhos desse mundo, elas afogaram a minha fé, a minha alegria, roubaram o desejo de estar contigo. Os espinhos desse mundo, os espinhos do pecado, o espinho da depressão, os espinhos da dificuldade econômica, os espinhos da dificuldade no meu casamento, da traição, elas roubaram a alegria e o desejo de te ver. O pecado roubou isso de mim. Então ele fala: Senhor, purifica-me de minha impureza, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria, devolve-me a alegria, a felicidade, porque eu a perdi, porque não existe mais em mim a alegria e a felicidade de estar na tua presença, de buscar o teu rosto, de buscar a tua face, de habitar na tua presença. Eu já perdi a alegria e a felicidade, Senhor. Por favor, não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. E finalmente ele entende que a única forma para ele voltar a desejar o Senhor é pedir isso para Deus, pois ele era incapaz de produzir isso. Então ele fala: a única coisa que eu posso fazer é pedir para Deus: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro que te deseja, que volta com alegria, com felicidade na tua presença, Senhor. Pois eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Eu não consigo ser puro. Eu não consigo ser puro. Eu não consigo. Eu quero, Senhor, eu quero, mas não consigo. Então a única coisa que eu posso fazer é me colocar diante de Ti. Se isso é o que eu preciso para te ver, Senhor, eu não consigo. Por favor, acende, eu quero olhar nos olhos deles. Liga.
Parece que Jesus, Ele está exigindo muito de nós, porque Ele sabe que a gente não vai conseguir. Mas o motivo pelo qual Ele está falando é para que você dependa dEle para ter um coração puro. É muito lindo ver Deus falando isso para nós. Ou seja, tem um coração puro para me ver. Quem falaria isso? Somente alguém que deseja ser visto. Somente alguém que deseja se revelar para você, porque senão Ele não falaria o segredo para você vê-lo. Então Ele está nos dando o segredo para voltar a sentir essa alegria, essa felicidade de estar com Ele. Que, meu irmão, o mundo talvez já roubou de você, já tirou de você, já apagou na sua vida. Você está aqui sem felicidade, sem exultação, é seu desejo de vê-lo. Mas hoje Deus quer restaurar esse coração. Então Ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro. É porque você cria em mim um coração puro. Olha isso. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença, e não retires de mim teu espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Sabe por que o rei Davi queria ser puro? Porque queria estar com Deus. Não apenas para se tornar inocente, mas ele pediu: Senhor, cria em mim um coração puro, porque somente com um coração puro a alegria da salvação me será devolvida. Somente com um coração puro eu vou experimentar a alegria da salvação. Oh, o que significa a alegria da salvação? Então, meus irmãos, o que significa? O que significa? Qual é a pureza que Jesus está exigindo de nós? Pureza, então, significa voltar ao seu estado original. Qual é o seu estado original? Ficar prostrado diante do teu rei, inclinar o seu coração, voltar aos pés de Jesus, exultar novamente na sua presença, andar com Ele e não se esconder dEle. Esse é o seu estado original. O intuito do diabo, deixa eu te falar uma coisa. O intuito do diabo não é acabar com as suas finanças. O intuito do diabo não é terminar o seu casamento. O intuito do diabo não é tirar a sua vida ou a sua saúde. Muito pelo contrário, o diabo muitas vezes pode até te dar tudo isso, porque o intuito dele é o mesmo desde o começo. Sabe qual é? Tirar você da presença de Deus, tirar de você o desejo de estar com Ele. E o Davi sabia, o rei Davi sabia que sem essa alegria, sem esse desejo, ele estava morto. Não tinha esperança, não tinha futuro, não tinha onde ir. Mesmo tendo tudo, ele não tinha nada. Se nele não existia o desejo de ver o Senhor. Então ele fala: cria em mim um coração puro. Eu quero que você me devolva, oh Deus, a exultância e a felicidade de poder estar na tua presença com um coração puro, para que eu te veja.
Olha isso, eu já vou no final. Só para finalizar, eu quero finalizar sobre qual é a pureza que Jesus exige de nós. Provérbios 22 fala assim. Enquanto eu falo, coloca a sua mão no coração. Olha isso. Provérbios 22, no versículo 11 fala assim: quem ama o coração puro terá quem ama o coração puro, essa é uma outra tradução que vocês têm, mas aqui fala: quem ama o coração puro terá o rei como amigo. O rei Davi queria ser amigo do rei. Mas sabe por quê, meu irmão? Isso está desaparecendo no nosso meio, porque nós queremos ser amigos de todo mundo, só não queremos ser amigos do nosso Deus. Nós queremos ser aprovados por todos, mas a gente não se importa mais em ser aprovados pelo nosso rei. Então, Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu quero ser seu amigo. Porque eu quero ser seu amigo. A pureza que Jesus exige de nós está descrita em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7 e 8. Essa é a pureza que hoje Deus está exigindo de nós. Se você talvez deixou de desejá-lo, se você o deseja ou se você não o deseja, Deus está exigindo isso de você, para Ele te restituir. A alegria de estar com Ele é Ele ser o único motivo que te move em direção a Ele, pois Ele não tem que te demonstrar mais nada. Tudo de bom que o céu tinha para te dar, Ele já te deu, Ele já te ofereceu. Foi o seu único gênito filho amado, entregando Ele para nós pecadores. Esse é o nosso maior presente. É Deus que quer de volta a sua igreja, uma igreja que volta a se alegrar com aquilo que o céu já nos deu. Eu não entendo aquelas pessoas que falam assim: ora porque o melhor está por vir. Não, eu oro agradecendo porque o melhor já veio. Ele já chegou. Eu quero me deleitar nele, porque Ele está disponível para mim. Ele está disponível. É a pureza que Jesus exige de nós. Está escrita em Tiago 4, no versículo 7 e 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Desde quando isso não é mais suficiente? Desde quando saber que Deus quer nos aproximar de nós não é mais suficiente? Desde quando saber que Deus é um Deus que quer se aproximar de você já não é mais suficiente para você se aproximar dele? Desde quando a gente tem que ter 1000 outros motivos para querer se aproximar de Deus? O fato que você já pode se aproximar dele é um motivo para você se aproximar. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Oh Senhor, cria em nós um coração puro, porque desejamos novamente
nos aproximar de Ti, Senhor. É sentir em nós esse desejo, essa urgência, essa carência, Senhor, que nos leva a nos aproximar de Ti, Senhor. Nós não queremos mais viver um evangelho indiferente, sem a Tua presença, sem a alegria da salvação, sem a exultação, sem a felicidade de estar na Tua presença. Nós Te pedimos, Senhor, cria em nós um coração puro. E a palavra de Deus continua: pecadores, limpem as mãos. Olha, é vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que a impureza não é apenas falta de imoralidade. A impureza é ter uma mente e um coração dividido. É ter. Então, a pureza de coração literalmente é uma consagração total do seu coração a Deus. O seu coração não se torna puro porque você para de errar, mas porque ele é completamente consagrado ao Senhor, submisso a Ele. É impossível estar completamente satisfeito no Senhor enquanto o teu coração ainda está dividido entre Ele e outros deuses, entre Ele e outros ídolos. É impossível. A palavra de Deus vai falar isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Os nossos corações precisam voltar a ser completamente dele, pois não existe uma pureza parcial. Eu nunca serei puro se eu estou tentando me tornar puro sozinho. Não, consagra o seu coração a Deus, Ele o tornará puro. O que significa ser puro? Desejar estar com Ele. Ser puro não significa você ser inocente, mas significa ver você lutando ainda com as coisas desse mundo, enquanto isso você continua desejando o Senhor. Esse era o desejo do rei Davi. Sabe por que ele queria ser puro? Sabe por quê? Ó o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o motivo dele ser puro, o motivo dele pedir a Deus de querer um coração puro era esse: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O motivo pelo qual o rei Davi queria ter um coração puro era o mesmo: habitar na presença de Deus. Habitar é desejar a Deus. Talvez, meu irmão, por favor, você está aqui. Eu te falei no começo que se esse desejo não habita em você, essa pregação não vai fazer sentido. Mas talvez você entende de não ter esse desejo, mas de ter uma coroa, um trono, uma estabilidade. É depois dessa palavra entender que eu posso ter tudo isso, mas se em mim não habita o desejo de habitar na presença de Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho. Habitar na presença de Deus não significa você estar aqui. Significa você ter o rei como amigo. E ter o rei como amigo significa deixar o rei te governar,
deixar o rei, ele levantar o seu cetro sobre ti. É hoje. Você que entende que precisa disso. Enquanto eu estou aqui falando, talvez dentro de você está queimando essa mesma oração que queimava no coração de Davi. Então, Senhor, que subirá o monte do Senhor, que habitará na tua presença. Senhor, ele fala, Senhor, me devolve. Ele fala, Senhor, me devolve o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. Qual era o brilho dos olhos de Davi? Quer me responder? O brilho dos olhos de Davi era estar na sua presença, é poder vê-lo. Porque a única coisa que fazia os seus olhos brilhar era a face do seu rei. Os olhos dele não brilhavam pelas riquezas que ele tinha. Eles não brilhavam pelo trono onde ele sentava. Os olhos dele brilhavam porque o rosto de Deus era revelado a ele, porque ele sentia prazer de estar na presença de Deus. Eu sinto que hoje Deus quer restaurar essa felicidade, esse prazer, esse desejo, essa alegria, esse desespero de estar na presença dele, é de ser completamente dele, de consagrar o seu coração a ele, é somente a ele, é fazer dele o único Deus, o único Senhor, o único Rei da sua vida, que governa a sua casa, que governa o seu trabalho, que governa o seu dia a dia, porque isso significa ser puro. Não é parar de errar, porque isso você vai fazer na vida inteira. Ser puro significa ser dele. Ser dele, ser dele, ser dele enquanto eu erro, ser dele enquanto eu falho, ser dele apesar dessas coisas, desejar de me aproximar dele, porque sei que ele sempre se aproximará de mim. Então o que te impede de consagrar o seu coração a Deus novamente é de orar: Senhor, me devolve um coração puro, porque com um coração puro eu terei de volta a alegria de estar na tua presença, de ver a tua face, a exultância, a felicidade de poder estar contigo. Senhor, eu não quero mais servir a dois senhores, eu não quero mais amar um e o outro, eu quero me dedicar a ti completamente. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, os meus dias ao Senhor, porque eu quero ver o Senhor, eu quero habitar na tua presença. Eu sei que não sou inocente, eu sei que sou uma pessoa que erra, que falha, Senhor, mas eu te peço, enquanto me aproximo de ti, eu sei que você se aproximará de mim. Me torna puro, eu quero ser completamente seu. Cria em mim, Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro. Me devolve a alegria dos meus olhos, me devolve a alegria de te ver. Oh, meu irmão, para quem estão brilhando os seus olhos? Será que Deus ainda é o motivo que faz os seus olhos brilhar? Porque somente uma pessoa que brilhava ao ver o rosto de Deus fala para ele: me devolve a alegria dos meus olhos. Agora, alguém que não sabe o que significa se alegrar enquanto você o vê, talvez você nunca vai sentir a necessidade de falar: me devolve. Mas talvez você está aqui para Deus colocar isso em você, porque talvez você está com o espírito abatido,
está levantando as suas mãos, está cantando ao Senhor, está aqui sentado na igreja, mas já não existe mais em você a exultância de estar com Ele, a alegria de estar com Ele. Pureza significa ter um só coração, que deseja uma só coisa. Assim como o rei Davi fala, uma vez que ele consagrou seu coração ao Senhor, finalmente ele achou o que ele queria, meu irmão. Sabe o que? Ele queria ser uma pessoa que desejava apenas uma coisa na sua vida, e esta era a face de Deus, habitar na presença de Deus. E a Bíblia fala que finalmente ele se tornou essa pessoa que ele desejava, que ele queria, que ele almejava, ao ponto dele poder falar: Senhor, uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, é buscar a sua orientação. Uma coisa, Senhor, eu desejo. Não existe mais nada em mim, Senhor. Ocupa o meu coração. Que hoje o Senhor tenha de volta a sua igreja. Que hoje o Senhor tenha de volta, não as nossas músicas, não as nossas palavras. Que hoje o Senhor tenha de volta os nossos corações. Que hoje o Senhor tenha de volta os nossos corações. Sabe, você pode senti-lo enquanto canta. Você pode senti-lo enquanto você está aqui, enquanto alguém está louvando. Mas agora, para você vê-lo, cantar não é suficiente. Para você vê-lo, o seu coração precisa ser dele. Hoje eu sinto que é um dia de consagração, aonde os corações voltam para Ele. Você sabe que o seu coração precisa se tornar um coração que não é mais dividido, mas que volta a desejar uma só coisa. Eu te peço, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Que Deus hoje tenha a igreja de volta. Que Deus hoje tenha os corações da igreja de volta, meus irmãos. Que hoje Deus tenha os nossos corações de volta. Igreja, esse é um apelo para todos nós. Esse não é um apelo para alguns. Esse é um apelo para todos nós. 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 O rei Davi, ele fala: Senhor, me dá um só coração para temer o seu nome. Porque não tem como querer te obedecer, não tem como querer te amar, não tem como querer viver para o Senhor com um coração dividido. Então Davi fala: Senhor, me dá um só coração. Por favor, faça um espaço para as pessoas aqui que estão voltando. Oh sim, Jesus. O rei Davi entende: Senhor, não tem como eu te amar, te desejar, me alegrar, exultar na tua presença com um coração dividido, Senhor. Não tem como. Então ele fala: me dá um só coração para temer o seu nome. Na palavra de Deus está escrito, que naqueles dias eu darei a eles um só coração, um coração que não é dividido. Eu porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos e me obedecer. Deus vê de você aquilo que ninguém vê. Ele está interessado nisso.
Que hoje Deus tenha de volta aos nossos corações. Deus não quer palavras, Ele quer um coração. Ele não quer uma aparência religiosa, Ele não quer habilidades, Ele não quer intelectualismo religioso. Ele quer pureza, inteireza. Ele quer inteireza de coração. Porque Deus, Ele não revela o seu rosto para os teólogos, para os pastores, para os profetas, para os habilidosos. Deus revela o seu rosto para os puros de coração. Sim, Senhor, é isso que nós te perguntamos. Quem subirá no monte do Senhor? Oh Senhor, nós sabemos que essa pergunta já tem uma resposta. Essa pergunta já tem uma resposta. Oh Senhor, os puros de coração, os puros de coração verão o Senhor. Essa pergunta já tem uma resposta. Essa resposta é um coração totalmente consagrado ao Senhor, que não é mais dividido. Sim, Deus está tirando os corações de pedra hoje. Senhor, a palavra de Deus fala: restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Sim, isso significa ser puro, ser completamente dele. Enquanto o mundo quer tornar você uma pessoa dividida entre ele e outros deuses, a gente não tem pressa aqui. Enquanto você está aqui na frente, eu oro: Espírito Santo, Espírito Santo, aqui estamos, incapazes. Senhor, você sabe que nós não somos inocentes. Você sabe que em nós existem culpas, erros, pecados. Você sabe mais do que qualquer outra pessoa, Senhor, que nós não somos inocentes, Senhor, mas nós hoje estamos diante de Ti. Você conhece os nossos corações corruptos, você conhece a nossa mente dividida, você conhece os nossos desejos divididos, mas hoje nós estamos diante de Ti. E hoje nós clamamos: Senhor, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração que te pertence. Cria em nós, Senhor, um coração que volta a desejar a Tua presença, que volta, Senhor, a desejar a Tua glória, que volta a desejar, Senhor, o Teu rosto, que volta a desejar habitar na Tua presença, Senhor. Consagra os nossos corações, pois nós somos incapazes, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz: aproxime-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Hoje Deus fala: filhos, estou me aproximando. Ouça o barulho dos meus passos, pois eu estou perto de um coração quebrantado. Eu estou perto de um coração quebrantado. Hoje o que Deus quer aqui, hoje o que Deus quer de você, você que está aqui ajoelhado, você que ficou no seu lugar, não é a sua eloquência, não é a sua habilidade de palavras. Hoje Deus quer que você admita o seu coração dividido diante dele. Ele quer que você admita que agora você tem um coração quebrantado, que precisa dele, que precisa dele, que precisa dele, que precisa dele. Hoje Deus quer que você admita a sua necessidade dele.
porque Deus está próximo de um coração quebrantado. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Eu quero pedir também para os líderes de começar a orar por eles. Sim, Senhor. Você que é líder e está ajoelhado, não levanta, fica. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos, Pai, que o desejo de estar contigo já não habita mais em nós, que os nossos olhos já não brilham mais apenas para o Senhor, que os nossos olhos estão divididos, estão brilhando, Senhor, para você, mas também para outras coisas. Hoje nós te pedimos, no meio da Babilônia, no meio de um mundo que quer deturpar a nossa imagem, que quer dividir o nosso coração, hoje nós, como Daniel e os seus amigos, queremos nos consagrar ao Senhor, rejeitar os manjares da Babilônia, porque queremos ver o Senhor andando no fogo conosco, andando no fogo conosco. Oh, desde quando a recompensa do Evangelho não é mais Deus? Desde quando a recompensa do Evangelho não é mais estar com Ele, é ter a oportunidade de nos aproximar dEle? Desde quando? Desde quando? Desde quando Ele já não é mais o único e suficiente motivo para nós nos alegrar, estarmos completamente satisfeitos? Eu sinto que o diabo roubou essa alegria, o diabo roubou a esperança no coração de muitas pessoas aqui. A esperança, eu sinto literalmente que tem muitas pessoas aqui que pensaram assim: por que me aproximar de Deus? Ele não quer se aproximar de mim? Por quê? Ele escondeu seu rosto para mim? Ele escondeu seu rosto para mim? Ele se tornou insensível ao meu pedido? Então por que me aproximar? E o diabo tentou colocar essas mentiras na sua cabeça, mas hoje é uma palavra: filho, estou me aproximando. Estou me aproximando. Estou me aproximando, filho. Oh, filho, estou me aproximando. Oh, estou me aproximando. Oh, aqui está sentado, Senhor, no trono, entre os querubins, entre os serafins, aquele que está sentado nas alturas, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, aquele que poderia ser indiferente, aquele que poderia escolher nos deixar, aquele que poderia escolher nos abandonar, hoje escolhe se aproximar, criar em nós um coração puro. Oh Senhor, oh Senhor,
O teu desejo é ter a nossa vida na tua presença, pois a tua palavra fala que você nos recebe na tua presença como convidados de honra, como convidados de honra, Senhor. Oh sim, essa é a palavra que Deus tem para muitas pessoas. Hoje Ele não te recebe na sua presença como um servo, Ele te recebe na sua presença como um convidado de honra. E a palavra de Deus fala assim: é assim que você me recebe, ó Deus. Você prepara um banquete diante dos meus inimigos, e você me recebe como um convidado de honra. Oh Espírito Santo, hoje é um dia de cura. Eu vejo a mão de Deus na ação do Espírito Santo, fazendo uma cirurgia no coração de muitas pessoas. Você conhece mais do que ninguém aonde está o seu coração. Você sabe se o coração está batendo ou não. Você sabe se o seu coração virou pedra. Mas eu vejo o martelo quebrando a pedra, quebrando uma casca que se formou em cima do seu coração. Deus está te devolvendo o seu estado original hoje. E o estado original é o prazer, a alegria e a felicidade de estar com Ele. Há uma unção de libertação aqui neste lugar. Deus está nos livrando de nós mesmos. Essa casca que é feita de traumas, medos, de uma tristeza engolida, de choro engolido. Há gritos de vitória aqui neste lugar. Há choros de alegria. Sim. É diante disso nós não precisamos ter pressa. Mas fala: Espírito Santo, me devolve a alegria da salvação. Qual é a alegria da salvação? É a oportunidade dada por Deus de nos aproximarmos dEle. Então se sinta livre hoje de se aproximar do seu Deus. E faça isso com alegria, sem culpa, sem medo, sem condenação. Faça isso com alegria, faça isso com exultação, faça isso com alegria. Volta para a presença de Deus com alegria de coração. Oh, Ele hoje não está aqui com o dedo, sabe, apontando, falando: ei, você passou muito tempo longe da minha presença. Não, hoje Ele fala: que saudade eu estava, que saudade estava de você, que saudade eu estava de você, que saudade, que bom te ter de volta, que bom ter você de volta, que bom. Se aproxima com alegria. Essa é a alegria da salvação. Sabe qual é? Voltar para casa. Voltar para casa é saber que o meu pai já está me esperando. É saber que enquanto eu estou voltando para casa, achando que o meu pai
vai me bater, Ele está me esperando, com desejo de me ter novamente. Ele já está me esperando com a melhor roupa, Ele já está me esperando com sandálias, Ele já está me esperando com um anel. Então, se essa é a alegria da salvação, poder se aproximar, é saber que Ele já está próximo, saber que Ele já está perto. Oh sim, Senhor, essa é a minha oração hoje. Cativa os corações desses meus irmãos, torna cativos, Senhor, para que nós também habite apenas um desejo, para que nós também sejamos mulheres, homens de uma coisa só, para que também nós poderemos falar uma coisa pedi ao Senhor. Não existem outros pedidos em mim, não existem. Não existem outros pedidos, não existem outros desejos, não existem outros sonhos. Uma coisa, Senhor, eu sonho, uma coisa eu peço, uma coisa eu desejo: habitar na Tua presença. É tudo girar em torno disso. O meu trabalho, a minha família, os meus recursos, as minhas finanças, o meu ministério, girar em torno da Tua presença. Eu quero ser, Senhor, um homem, uma mulher de uma coisa só, que pede apenas uma coisa, que deseja apenas uma coisa, Senhor, que clama apenas por uma coisa, Senhor, que se alegra apenas por uma coisa, que exulta apenas por uma coisa: estar todos os dias da minha vida, Senhor, na Tua presença, porque assim será a eternidade, Pai.